Especial Mulher 2026. Bino Calçados, dando asas aos seus pés com conforto, estilo e qualidade. Secretária Kátia Bonin. Quando uma mulher ocupa um espaço de gestão, ela representa histórias, lutas e futuros. Balé Balancê, dançando com amor, movendo a alma. Agência Lourense, leveza na comunicação e alta performance no resultado. Contadores Serviços Contábeis, onde números encontram sensibilidade, estratégia e liderança feminina. Ítalo Supermercados, qualidade garantida do seu jeito. GL Artefatos de Cimento, o presente e o futuro da construção civil. Inviolável Monitoramento Eletrônico. Sua tranquilidade começa aqui. Presença que protege. Lucimare Duarte Podóloga. Pés saudáveis e passos felizes. Silmara Pelissari Semijoias, onde o sentimento ganha forma. A aventura continua com a primeira conta da Sicredi Iguaçu. Aqui, o seu filho aprende sobre educação financeira com muita diversão. A cada R$100 aplicados em produtos Sicredi selecionados, você ganha pontos para trocar por um mascotinho Iguaçu. Novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Sicredi Iguaçu. Aqui, a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Iniciando mais um episódio do Especial Mulher 2026, estou com ela aqui, Salete Silva, que é quase uma camaleoa de se adaptar em vários aspectos, seja nos desafios profissionais, pessoais. Ela realmente precisa se reinventar, ou precisou, hoje já é consolidada, a indicação dela vem muito por isso, pelo seu profissionalismo, pela sua fé, pela sua beleza, como ela se cuida, como que ela lida com as pessoas, e essa empreendedora do setor imobiliário de Dois Vizinhos. Mas a gente quer voltar um pouquinho nessa linha do tempo da Salete Fernandes da Silva, em um momento em que ela estava se aprendendo, crescendo, indo para o comércio, tendo aí suas experiências profissionais e muito jovem, se viu viúva. E a partir daí a gente conhece essa Salete que se tornou hoje uma guerreira em vários sentidos, um coração gigante. Vamos conversar com ela, gente. A Salete Silva com a gente, da Silva Corretora de Imóveis, mas muito mais do que isso, uma história incrível de inspiração. Obrigada, Salete, por aceitar nosso convite. Essa duo vizinhense linda que está aqui sempre empreendendo de várias formas, mas teve muitos desafios, né? Você teve que literalmente se reinventar. Vamos lembrar um pouquinho dessa história, Salete? Tudo bem? Tudo bem, Renata. Obrigada aí pela oportunidade e vamos conversar e espero contribuir aí para inspirar outras mulheres. A gente sabe que você estava numa vida de projeto A2 e muito jovem, né? Você tinha menos de 40 anos de idade. Sim. No seu casamento teve esse, né, percalço e o seu marido, Geraldo, acabou nos deixando. Você pode voltar um pouquinho nisso? Hoje você já consegue conversar bem tranquilo, né? Sim, consigo conversar e compartilhar até para ajudar algumas mulheres, né? Quando acontece uma fatalidade, né, na família, eu considero uma fatalidade, foi muito jovem, como se fosse um acidente, mas não foi um acidente, né? Foi um derrame. Nos pegou muito de surpresa. Aí eu tive que me reinventar na questão de assumir. Nós tínhamos duas empresas, né?
a Silva Corretora de Imóveis, e tínhamos também uma pequena construtora. E 2 filhos? E 2 filhos. Na adolescência, né, a gente teve que se unir muito, porque vem muitas situações para a gente conseguir resolver, né? Mas eu te digo uma coisa, Renata, quando você tem pessoas boas, acolhimento e uma fé, a gente consegue seguir em frente, né? Você estava comentando que precisou assumir os negócios e era um universo muito novo para você. E aí a construtora foi deixada de lado para você focar e você teve que montar equipe, estudar, entrar de cabeça nesse mundo dos imóveis. Como é que foi se adaptar profissionalmente diante de uma perda dessa? A adaptação já veio bem antes. Eu acredito assim que tudo tem um porquê. Na minha fé de hoje, eu tenho certeza que foi isso, que uns 3, 4 anos antes, o Geraldo fez eu ir fazer o curso. No momento eu não queria muito, porque eu achava que não precisava, porque ele assinava os contratos, né? Eu cheguei na imobiliária depois dele e eu fui focar na locação. Veio a falecer, então eu tive que assumir a parte da construtora, das vendas, de desmembramentos, todo aquele processo que ele fazia dentro da empresa, né? E eu não tinha todo esse conhecimento. Mas, como eu falei, a gente tem boas pessoas na nossa cidade que nos ajudam. E é isso que acabou acontecendo. Hoje você é uma referência nesse setor de imobiliária, né? Um mercado que está aí, oscila demais a cada ano e vocês têm que estar sempre rebolando para acompanhar. Agora está em alta, agora está em baixa, agora sim, o consumidor quer mais isso, quer mais aquilo. Como é que estão nossos imóveis aqui? O que sai mais em Dois Vizinhos? Renata, concluindo um pouquinho da construtora, eu concluí toda a parte ali dos contratos que nós tínhamos e com dor no coração a gente parou com ela e eu foquei realmente no que eu já sabia, né? O que eu não sabia, eu fui buscar ajuda e aprender e fazer curso e montar a minha equipe. O nosso mercado sempre teve altos e baixos, né? Ele oscila, então assim, o que eu me assegurei na época? Me assegurei com a locação, porque é o nosso garantido, né? Mas quando estava tudo organizado e tudo em dia, né? Com a carteira já com faturamento legal, veio a pandemia. Ah, verdade. Então tivemos a pandemia que a gente teve que se reinventar para suprir alguns valores aí que você tem que cumprir, né? Com as pessoas que você tem o compromisso. Hoje a equipe está lá, atende principalmente essa parte de locação, mas também são muito reconhecidos pelas avaliações dos imóveis, né, Salete? Sim. As avaliações é um grande desafio para a nossa cidade, né? Porque a gente tem o cliente que compara hoje uma avaliação como se fosse um imóvel novo com o usado. Isso não funciona, né? Você está falando que os imóveis mais antigos, o proprietário tem um apego emocional. Tem um apego emocional. Que, na verdade, não vale muito real ali. Não é o valor real, né? Então, a gente tem dificuldade de passar isso para o cliente. Eu vou te dar um exemplo bem simples, né? Um prédio que foi vendido no Minha Casa e Minha Vida. Ele é um padrão diferente, né? A pessoa resolveu fazer dentro do apartamento dela um alto padrão. E criou uma expectativa do investimento que ele fez, do custo que ele investiu, que ele ia ter uma valorização alta. E isso não acontece, né? Porque você compra o conteúdo no geral, né? É o predial, é hall de entrada, é vizinhança, é tudo, né? Entendi. E aí tem que encarar essas verdades do mercado. Essas verdades do mercado. Mas é aquela coisa, é sempre pouco para quem está vendendo e muito para quem está comprando, sim, né, Salete? Mas assim, com o nosso jeito e a experiência que a gente tem, a gente consegue fazer que eles entendam, né? Que talvez o custo que eles investiram, eles não vão ter. Verdade. E aí os negócios andam. E conta um pouquinho dessa mulher empreendedora tão linda, né? Fala um pouquinho de como é que você se mantém atual, saudável. Como que você faz para cuidar desse corpo, dessa mulher tão maravilhosa que é a Salete Silva? Então, Renata, a gente acorda cedo. Você acorda cedo? Acordamos cedo. Eu fiz academia há muitos anos, 5h30 da manhã. Daí chegou um momento da minha vida que mexe um pouco, vou falar um pouco, porque as mulheres que estão na minha idade devem estar passando pelas mesmas coisas. A parte hormonal, né? Que chega aí de surpresa, que é a menopausa. E você começa a sentir mais cansaço, mais tudo. Mulheres que estão na minha idade vão saber do que eu estou falando. Então eu mudei meus horários para tarde, né?
mas eu sempre faço um segundo turno daí. Mas continua fazendo, né? Continuo fazendo, mudei o horário porque eu não estava dando conta. Os clientes geralmente querem um atendimento depois das 18 horas, né? Porque conta da agenda das pessoas. Então eu vou na minha academia, depois eu venho, me arrumo de novo e vou trabalhar. E o maridão, tranquilo com essa rotina, né? Tranquilo. Manda um abraço pro Márcio aí também. O Márcio é uma pessoa muito compreensiva, ele viaja também, então tudo se encaixou na minha vida. Com o tempo, as coisas vão se alinhando e a gente vai recebendo os frutos, né? Outro fruto que dá pra gente falar rapidinho é do teu filho, né? Nessa sucessão familiar ali na empresa. Como é que tá indo essa parte aí? Tudo engrenando? Como tem que ser, Salete? Sim. Do grande alívio meu, assim, dos meus horários mudar, é a minha sucessão aí que hoje eu tenho com certeza. Eu sei, assim, que lá atrás eu pensava, poxa, quando eu quiser dar uma parada, aí o que eu vou fazer, né? A Bruna já tem outros sonhos. Quase médica. E o Júnior assumiu a empresa agora junto comigo, então faz avaliações maravilhosas. Eu estou muito orgulhosa do meu filho. Com certeza a Silva Corretora de Imóveis tem um sucessor. Que lindo, com certeza. O Júnior está fazendo um trabalho incrível. Dá para as pessoas entrarem nas redes sociais e acompanharem. Agora, Salete, é umas coisas que acontecem na vida das mulheres, às vezes uns tapas, uns tapetes puxados, a gente cai e se obriga a se levantar, a se reinventar. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente encerrar nossa conversa, diretamente para quem está acompanhando, de quem tem esse medo, às vezes, de ter que se reinventar aos quase 40, com filhos adolescentes, e de repente vira uma inspiração de uma mulher incrivelmente bela e bem-sucedida, nesse sentido aí de inteligência, de superação em dois vizinhos. Se mais alguém se identifica com a sua história, mas não consegue se levantar, você tem o que para dizer? Eu quero dizer que não desista, que tenha fé, e que se você não souber alguma coisa da sua empresa, algum processo da sua empresa, procure ajuda. A gente não faz tudo sozinho, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de uma construção. Se tiver que recuar, pode recuar, mas não desista, siga em frente, que todas nós somos capazes de seguir. Faz igual ela, quando ela se recuou, foi para pegar embalo para voar muito longe. Obrigada, Salete. É muito fácil, uma mulher que é acessível à nossa comunidade, se alguém quiser trocar uma ideia, ela tem esses pontos de trabalho na Corretora de Imóveis Silva e é uma das nossas maiores referências de superação aqui da cidade. É uma alegria trazer a Salete Silva para falar com a gente do Vizinhança Nata, direto de São Roque, hoje referência no setor imobiliário, nossa inspiração de hoje. Obrigada por ficar até aqui, continue acompanhando nosso especial Mulher 2026, todos os dias uma história mais incrível que a outra, e obrigada a todos que também apoiam esse projeto. Até a próxima, tchau!